A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, sejam muito bem-vindos ao nosso canal. É Tempo de Ensinar EBD, um canal exclusivo para os amantes da Escola Bíblica Dominical. Você aí já me conhece, eu sou Adriano Ricobelo, sou presbítero da Assembleia de Deus aqui da cidade de Franca, interior de São Paulo. Também sou professor local da Escola Bíblica Dominical da minha igreja. Ministro aulas também no CAPED, que é o Centro de Aperfeiçoamento de Professores da Escola Dominical. E hoje nós estamos aqui no nosso canal, mais uma vez, com mais uma oportunidade de falar sobre mais uma reflexão. E nós já temos no nosso canal a aula que foi ministrada no domingo passado. Então nós temos aí o tema da nossa reflexão, que também foi o divórcio, que foi a lei instituída em 1977, uma lei que partiu de um senador e aí foi aprovado na Câmara. Então você vai ver que o desenrolar do tema, ele é importante. Pontos importantes que foram pontuados pelo nosso canal vão agregar conhecimento à sua vida e ao seu estudo. Então esse é o objetivo, nós tratamos da aula dos adultos, mas de maneira bem minuciosa, ao qual nós abordamos alguns temas bem relevantes. Nós já falamos sobre o divórcio, né, que foi a primeira reflexão, e hoje nós vamos falar sobre a segunda reflexão. Essa segunda reflexão, ela tem por tema a alienação parental. Essa alienação parental é resultado do divórcio, tá? Porque ela só existe por causa do divórcio. E quando as partes não têm acordo, acontece de haver essa alienação parental. Então nós vamos falar um pouco sobre ela, sobre os seus pontos na lei e também sobre as suas consequências. Então vamos lá. Primeiramente, quando eu falo de alienação parental, eu estou falando de quando o pai ou a mãe toma atitudes em colocar a criança ou adolescente contra o outro genitor, seja a mãe contra o pai ou o pai contra a mãe. Ou seja, no meio da separação, é por isso que a separação, por isso que a Bíblia sempre trata o casamento como algo indissolúvel, ou seja, não tem como separar, porque Deus fez de duas pessoas o quê? Uma só, tá? Então de uma, Deus tirou mais uma, se tornou duas. E de duas, Deus uniu para se tornar mais uma vez uma só. Então quando acontece essa ruptura no casamento de maneira civil, você tem aí uma ruptura, uma dor, consequências desse rompimento, que vai deixar algumas cicatrizes. E no meio dessa separação, existe algo maior que está envolvido, que é a questão dos filhos. E é isso que nós vamos falar. Então, você já entendeu que é quando a mãe e o pai tomam atitudes em colocar a criança ou adolescente contra o outro genitor, tá bom? Então vamos lá. Dentro da revista, o autor ele fez questão de mencionar, é por isso que nós pegamos esse tema como base. Por quê? Porque ele citou no tópico 3 da unidade número 1 a seguinte, abre aspas, quem passou por um divórcio sabe o quanto é traumático, o autor da revista falando. Sentimentos de rejeição, medo, abandono, continuam na vida de quem passou pelo processo da separação. Com isso, a alienação parental, disse o autor do texto, ao qual nós vamos estudar, né, na próxima semana, é uma tentação. Olha o que o autor nos colocou, que a alienação parental é uma tentação, mas o autor coloca nunca a forma mais adequada a ser buscada. Sabe por quê?
Porque quando nós olhamos nessa afirmação do autor, e ele fechou o assunto, e ele disse a questão de buscar o aconselhamento pastoral ou o acompanhamento psicológico. Por quê? Porque o autor, quando ele fala que essa busca, né, no nosso entendimento, quando fazemos a releitura das palavras do autor, nós vamos ver que há claramente a ideia por vingança, uma justificativa ou a promoção do ódio, da rejeição pelo pai ou pela mãe. Ou seja, quando nós vemos essa questão acontecendo no meio dos casais, nós vamos ver que a parte que sofreu o dano, ela busca de alguma forma, em muitos casos, não é regra, não é lei, em muitos casos, acontece a busca por vingança de um dos cônjuges. Então, promovendo o ódio. Só que a arma, o elemento, a ferramenta que é usada para poder promover o ódio é quem? É o filho. O filho fica no meio do fogo cruzado e ele é usado como um instrumento de ódio e um instrumento de vingança contra o outro. Aí você vai ver que na criança nós vamos ver uma geração de transtornos ao qual se é apresentado na criança mágoa, a criança sente mágoa, a criança sente ódio pelo outro, a criança sente tristeza pela separação dos pais, é um estado, ela pode entrar em um estado depressivo. Nós vamos ver também que esse medo, essa ansiedade que é gerada na criança, causando esses transtornos, também faz com que essa criança, esse adolescente, tenha uma ideia equivocada ou manipulada tanto do genitor que está sofrendo a acusação, né, a raiva, a vingança, o ódio do ex-cônjuge, e também pela família, porque esse adolescente e essa criança é colocado contra a família do outro genitor. Então, com isso, a pessoa começa a promover o ódio dentro da criança ou adolescente. E com isso, gerando dentro dela uma dificuldade de aprendizado na escola, gerando medo, gerando ansiedade, ódio, mágoa e tristeza. Então, como é que nós podemos resumir todo esse sentimento dos cônjuges que se separaram? Você, a pessoa que faz alienação parental, ela tem dentro de si o quê? Ela se torna o que ela sente. Então, se ela sente ódio, ela promove o ódio. Se ela tem dentro dela vingança, ela promove a vingança. Então ela se torna o que ela sente. E o que ela sente começa a fazer o quê? A dominar ela. É por isso que eu disse que o adolescente e a criança se torna e fica na condição de instrumento dessa tortura, tá bom? Então é por isso que alguns mecanismos de defesa dentro da nossa lei, da nossa legislação, foram firmados, além do ECA, né, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós temos uma lei aqui que nós vamos utilizar para nós entendermos um pouco melhor essa questão. A Lei 12.318, depois você pode conferir na íntegra pela internet, de 2010. Essa lei, ela vem para resguardar a integridade física e psicossocial da criança, tá bom? E do adolescente também. Então, dentro dessa ideia, dentro da Lei 12.318 de 2010, ela tem como intuito fazer o quê? Buscar a defesa da desqualificação do genitor, ou seja, a alienação parental, a partir do momento em que a outra começa a desqualificar o genitor para a criança.
Nós vamos ver também que dentro da lei você vai ver a questão da dificuldade do exercício da autoridade, o pai tirando a autoridade da mãe perante a criança e a mãe tirando a autoridade do pai perante a criança através da alienação. E também, no caso, quando há a dificuldade de contato com o genitor, ou seja, eu tenho o caso de alienação parental dentro da Lei 12.318, quando eu dificulto o contato com o genitor, tá bom? Então isso é considerado alienação. Também quando há dificuldade do convívio, a promoção do convívio familiar, quando uma das partes impede que a criança participe do convívio familiar do genitor, do outro genitor. Então, também cabe como alienação parental quando uma das partes omite informações pessoais da criança concernente à saúde, concernente à escola, concernente às suas atividades extracurriculares, ou seja, tudo que envolve a questão pessoal da criança que é omitido por uma das partes se enquadra como alienação parental. E nós vamos ver também quando um dos pais, né, o pai ou a mãe, apresenta acusação falsa contra o outro genitor. Isso também é caracterizado como alienação parental, porque houve ali denúncias falsas, tá bom? Mudar o domicílio para um local distante para dificultar o acesso também é considerado alienação parental quando o pai ou a mãe, tendo a criança em posse, muda para determinado local e não comunica o genitor da sua mudança e com isso acaba tendo dificuldades aí de reencontro com a criança, tá bom? Entendendo tudo isso, nós vamos ver que a alienação parental ela é mais comum do que nós imaginamos. Ela às vezes passa até desapercebida, mediante a tantas brigas e conflitos que existe dentro de uma separação. E às vezes a criança ela não é vista como ela deveria ser vista. Às vezes se preocupa com a questão moral, espiritual e ética e moral da mãe e do pai, mas se esquece que existe um terceiro, um quarto ou um quinto, não sei quantos filhos você tem, você pode estar ouvindo essa reflexão e pode estar nessa situação. E não para analisar o que está acontecendo realmente com a criança, que é o ponto central dessa lei. Então, quando se declara indícios de alienação, o que o juiz pode fazer? Quando há indícios, quando uma das partes comunica à justiça, o que é que vai acontecer daí para frente? Levando em consideração a Lei 12.318 de 2010. O processo passa a ter transitação prioritária, porque a criança ela é protegida por lei, então esse processo ele vai ter prioridade de tramitação. Nós vamos ver também que o juiz poderá designar perícia psicológica ou biopsicossocial, tá? Para averiguar a ocorrência. É por isso que há a questão aqui da denúncias falsas ou apresentar falsas denúncias contra o genitor. Então, isso se enquadra como alienação parental. Então, o juiz pode determinar um profissional para fazer essa perícia psicológica ou biopsicossocial, tá bom? Para averiguar o que realmente está acontecendo, conselho tutelar, enfim. Então, comprovada, se declarado indício de alienação e foi comprovada a ocorrência, o que poderá acontecer? Por isso que eu falei que é muito mais grave do que nós imaginamos.
passa desapercebido em algumas famílias que está em estado de separação. Então o que pode acontecer? O juiz pode advertir o alienador, pode estipular multa, tá bom? Pode também alterar o regime da guarda, aumentando o período de convivência com o genitor prejudicado, tá bom? Então tome muito cuidado com isso. Pode também alterar a guarda para compartilhada, caso uma das partes tenha a guarda unilateral, né? Então o juiz pode determinar a partir daquele imprevisto, daquela ação, uma guarda compartilhada com direitos iguais. E também pode declarar a suspensão da autoridade parental, tá bom? Então, com isso, nós entendemos que a lei ela está protegendo a integridade física e emocional da criança. Então, a prática da alienação parental pode ficar sujeito à responsabilização civil e penal pelos atos praticados. Além dessas advertências, multas, pode haver processos civis e penais ao infrator, tá bom? Então, cabe aqui uma orientação. Houve a separação? Não tem como fazer mais nada. Mas que os dois pense que existe alguém ali que não tem nada a ver com a briga, não tem nada a ver com a discussão, não tem nada a ver com as indiferenças que houve no casamento. A integridade física dela e emocional, ela tem que ser preservadas, tá bom? Então vamos lá. Quando nós olhamos para a questão da criança, que é o nosso objeto, a alienação parental, o nosso objeto aqui de estudo é a criança. Eu tenho algumas consequências, infelizmente. Todo ato tem uma consequência, toda ação gera uma reação. Então, as consequências psicológicas para as crianças e adolescentes, elas podem se agravar e muito, porque lá no começo eu disse que a criança pode desenvolver muita mágoa, muito ódio, muita tristeza, pode desencadear um estado depressivo, medo, ansiedade, enfim, uma série de situações que podem fazer com que essa criança fique doente. Então, a separação, ela traz sofrimento, muito sofrimento aos filhos. E se não for bem trabalhada na questão das crianças e conversada na questão dos adolescentes, porque o adolescente ele entende melhor essa questão, então quando há o objeto da separação, o adolescente ele tem mais capacidade de entender e compreender a situação do que uma criança. Então a forma como trabalha com uma criança é diferente. Por quê? Porque com o adolescente a forma é o diálogo. O adolescente tem que estar bem claro daquilo que está acontecendo. E que aquela separação não é culpa e não é responsabilidade desse adolescente, mas que, mediante determinada situação, os pais não podem ficar mais juntos. Então, com o adolescente, a conversa ela é mais franca, ela é mais objetiva, ela é mais específica, enquanto que com a criança ela tem que ser trabalhada de outra forma, tá bom? Entendendo tudo isso, você vai ver que a própria OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, classificou a síndrome de alienação parental em 2018 como uma doença. Ou seja, quando a criança ou adolescente passa a enxergar ou idealizar um dos pais de forma
negativa. E todo mundo aqui já sabe, talvez eu estou falando aí para pessoas que são psicólogos, psicólogas, talvez tenha algum irmão que está inscrito em nosso canal, que faz parte do conselho tutelar, sabe que essa idealização negativa, tanto do pai quanto da mãe, se for menina, você ter uma imagem, uma ideia negativa da mãe, pode ter certeza que isso será um gatilho para o futuro. Ou seja, pode desencadear um gatilho lá na frente, quando ela estiver na fase dos jovens, na fase adulta, lá no casamento dela. Então, por isso que tem que ser muito bem trabalhada quando criança e tem que ser muito bem conversado quando é adolescente, para que gatilhos emocionais não possam surgir ao longo da sua caminhada e da sua vida. Então, essa síndrome da alienação parental é reconhecida pela OMS desde 2018 como uma doença, tá bom? Então, começando aqui a encerrar o assunto, quando nós, para tentar resolver essa questão, a guarda compartilhada, em muitos casos, é a melhor opção. A Lei 13.058 de 2014 fala que a guarda compartilhada, ela tem como intuito trazer essa integridade, ou seja, mesmo que haja uma separação, a Lei 13.058 de 2014, que aí já é outra lei, dá o direito à guarda compartilhada em ambos os casos. Então você tem aí a proximidade da mãe, a proximidade do pai, a convivência pacífica entre os dois, tá? Lembrando que a criança não tem nada a ver com a história, ela entende que ali é o seu pai, é a sua mãe e é o seu pai. Então você tem a guarda compartilhada, a ideia, ainda mesmo que separada, da união dos dois, sem a alienação. E nós vamos ver que também a ideia da guarda unilateral, em alguns casos, né, com a ideia de horários e dias específicos, é desgastante, às vezes é decorrência também de alguma outra situação que fez com que o juiz determinasse essa guarda unilateral, mas em todo caso a guarda compartilhada é sempre a melhor opção porque vai trazer benefícios para a criança. O que eu queria resumir aqui com essa questão que estava centrada na criança é que antes que aconteça o divórcio, antes que aconteça as brigas, antes que aconteça a alienação parental, antes que aconteça tudo isso, nós temos que ter a ideia de que, como o autor mesmo nos informou no tópico 3 do subtópico de número 1, a busca pelo aconselhamento pastoral. Às vezes as pessoas largam e criam uma série de problemas judiciais, familiares, porque lá atrás a pessoa não buscou um aconselhamento pastoral. Se a pessoa não quis expor o seu caso, a sua situação para o pastor, que ela buscasse o acompanhamento psicológico, que também é de muita valia. Ou que buscasse o apoio familiar, mas o apoio que realmente pudesse ajudar a reconciliar e a não separar ambas as partes. Então, antes que aconteça tudo isso, a prevenção é mais importante do que a correção. Ou seja, a prevenção é melhor do que a correção. Tentar corrigir algo que poderia ter sido prevenido antes. A correção se dá na esfera judicial, na esfera civil, sendo que poderia ter tido uma prevenção na esfera do aconselhamento pastoral, ou no acompanhamento psicológico, ou na orientação familiar. Então, o casamento, ele é pautado no amor, na união, no respeito, na amizade, no bom tratamento, no carinho e dignidade.
Eu sei e reconheço que tem pessoas que estão me ouvindo que sofreram abusos morais, sofreram violências domésticas. E eu não posso, como cristão, falar que você está errado ou está certo. Você tomou a sua decisão mediante a situação que aconteceu. Então não sou eu que vou julgar. Mas o que foi apresentado aqui é a questão dos filhos. Os filhos não podem sofrer as consequências dos pais ou as atitudes que os pais tomaram. Então, se você é divorciado, se você é divorciada, né, você tem seu filho e a sua filha, tenta trazer a união. Se você é crente, se você é cristão, melhor ainda, busque a reconciliação em prol da vida saudável e feliz do seu filho ou da sua filha. E com isso aqui eu deixo as nossas colocações aqui do nosso canal sobre esse tema. A gente pode falar um pouco sobre isso. Adriano, quem é você para falar? Eu sou marido, né? Eu estou casado com a minha esposa já faz 14 anos. Eu casei com ela quando ela tinha 16 anos de idade. O pai dela na época teve que assinar, a mãe dela assinou também. Foi um casamento espontâneo, sem obrigação nenhuma. Foi espontâneo de ambas as partes. Não foi por causa de gravidez indesejada, porque nós tivemos a nossa filha aí depois de 13 anos de casado. Hoje a minha menina, a nossa filha, está com 1 ano e 4 meses, né? Então, assim, demorou um tempo para a gente ter um filho. E a gente vê, né, o quão importante é a união familiar, o quanto é importante o filho ou a filha no âmbito do casamento, mas nós entendemos também que a vida de casado não é igual de todo mundo. Se deu certo para mim, talvez não deu certo para você. Mas o importante aqui é a preservação da identidade dos filhos, tá bom? Então, hoje nós ficamos com esse vídeo, tá? Nós encontramos ainda amanhã. Amanhã minha esposa vai falar sobre o psicoteologando e vai falar também sobre a questão do divórcio. E vai ser uma aula muito importante aí para você, tá bom? Deus abençoe a sua casa, a sua família, que você tome as melhores decisões para a sua vida e que os seus filhos sejam o centro da atenção e do debate nessa questão, tá bom? Deus abençoe e até o próximo vídeo em nome de Jesus.